Queridos, abram suas Bíblias, se vocês puderem, na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 3, do verso 1 ao verso 18. 2 Pedro, capítulo 3, do 1 ao 18. Hoje eu quero falar sobre o dia do Senhor, a segunda vinda de Cristo, o apogeu da vida cristã, o dia pelo qual a igreja vive cheia de expectativa por ver chegar. E eu quero ler esse texto com você. Você encontrou aí? Está depois de qual? Está vendo? Aqui, meu irmão, o nível de conhecimento é muito elevado. Vamos lá. Diz assim o texto: Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, procuro despertar-lhes a memória para que com uma mente íntegra recordem as palavras proferidas no passado pelos santos profetas e o mandamento nosso Senhor e Salvador que os apóstolos ensinaram a vocês. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombam e seguem os seus próprios desejos impuros. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Pois deliberadamente eles se esquecem de que pela palavra de Deus os céus já existiam há muito tempo e de que a terra foi formada da água e pela água. Pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. No entanto, agora, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Amados, não se esqueçam disto. Um dia com o Senhor é como 1000 e 1000 anos como um. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. No entanto, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que houver nela ficará exposta. Visto que tudo será destruído dessa forma, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Mas, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para que Deus os encontre imaculados, inculpáveis e em paz com Ele. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. As suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como fazem também com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Aleluia. Que o Senhor nos revele a sua palavra. Amém. Queridos, eu acredito que vocês concordam comigo quando eu afirmo que o mundo está de cabeça para baixo. Está tudo invertido, está tudo confuso demais. O que era certo parece que agora é errado. O que era errado parece que agora é certo. O que está acontecendo nas Olimpíadas de Paris, na verdade, é apenas um retrato desse mundo complicado que nós estamos vivendo. E precisamos, de alguma forma, impactar. A coisa está feia demais, mas não é apenas em Paris, num país que praticamente ignora a existência de Deus, mas em outros países que, inclusive, nós já chegamos como Igreja Atitude.
Se você tem acompanhado o nosso pastor sênior, o pastor Josué, nós abrimos nessa semana a segunda igreja no Canadá, ali em Montreal. E ele passeou pelas ruas ali de Montreal e ele registrou. Você sabe que no Canadá as drogas são liberadas. Então ele viu ali quantas pessoas no chão, vivendo overdoses, jovens, adolescentes, adultos, pessoas em condições assim precárias de saúde. Ele entrou em algumas lojas e de tudo é vendido, e é uma coisa assim assustadora. Inclusive, lá em Montreal, se você quiser assim uma dosezinha de heroína, você pode ir lá no posto de saúde do governo, que eles mesmos injetam uma dosezinha em você. É uma beleza, entendeu? É tudo muito liberal. É tudo muito legal que está acontecendo ali. Ou seja, são situações assustadoras que nós temos falado que, infelizmente, não estamos muito distantes de viver isso no Brasil. E é o que está acontecendo. A coisa está tão complexa que nós temos que falar sobre o óbvio. Muitas vezes, nós temos que convencer as pessoas do óbvio. Inclusive, Chesterton uma vez disse que chegará o momento em que teremos que provar ao mundo que a grama é verde. Não chegará não, irmão, já chegou. Porque tudo aquilo que é contrário a Deus está sendo normalizado. O divórcio se tornou normal, a ideologia de gênero já se tornou algo natural, e por isso o mundo em que nós temos criado os nossos filhos já se denomina, no mínimo, bissexual. Essa é a realidade do mundo, fora as outras realidades que você tem visto por aí. Não dá para fugir dessa verdade, é um fato, está claro para todo mundo. Inclusive, para piorar, nós temos pelo menos 12 grandes religiões no mundo, que se subdividem em 270 grandes grupos religiosos. E dentro desses grandes grupos religiosos, há pelo menos 30 mil credos religiosos diferentes. As pessoas estão criando deuses diariamente, deuses que se adequam às suas preferências, à sua forma de entender o mundo, e na verdade não estão criando novos deuses, estão adorando a si mesmos, estão adorando as suas vontades, as suas preferências, e é essa loucura. E eu posso dizer que a coisa está feia, mas para os servos de Deus, para os filhos de Deus, para quem conhece a santa palavra de Deus, não há nada de novo debaixo do céu. A gente não está surpreso com isso, porque a Bíblia já afirmava que os últimos dias seriam terríveis. Em 2 Timóteo 3, Paulo diz: sobrevirão tempos difíceis nos últimos dias. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Embora tenham aparência de piedade, negam o seu poder. E ele termina dizendo: afaste-se destes também. Irmãos, parece que quando Paulo escreve isso, ele estava em 2024. Porque é o que nós estamos vendo acontecer. Só que nada disso nos surpreende. Nós já sabemos que os últimos dias serão terríveis, só que a Bíblia sempre encerra com uma palavra final, uma palavra fundamental. Ele diz: olha, os últimos dias serão terríveis, mas fiquem tranquilos, porque Jesus voltará para encerrar essa história. Ele voltará para inaugurar novos céus e nova terra. O que está aqui vai ser destruído. Então tenham esperança nessa certeza. E é isso que Paulo fala quando escreve a Timóteo, e o apóstolo Pedro fala nessa segunda carta, quando ele fala do dia do Senhor, que é esse grande momento que a igreja tanto espera chegar. É o último capítulo da história. E ele escreve essa segunda porção não apenas para instruir, para dar esperança, para consolar a igreja, mas ele também escreve em defesa a um evangelho, a uma fé que vinha sendo atacada. Estavam tentando desacreditar as verdades da palavra, inclusive desacreditar a volta de Cristo, dizendo: mas se ele vai voltar, por que não voltou ainda? Será que ele se perdeu no caminho? Será que ele se esqueceu da data? Será que ele está confuso? E esses falsos mestres e pessoas escarnecedoras
atacavam a igreja e a fé de muitos crentes naquele momento. Mas o objetivo de Pedro não é focar nos ataques, mas é focar na esperança vindoura. Jesus voltará para buscar a sua igreja. Ele permanece absoluto no controle da história. Esse é o nosso Jesus. E queridos, ele fala isso da mesma forma que eu falo hoje. Porque quando a gente fala do dia do Senhor, parece que é uma ameaça, né? Mas não é ameaça não. É uma palavra de esperança, de conforto. Fica tranquilo, porque se perseverarmos por um pouco mais de tempo, o Senhor vem e Ele vai recompensar quem foi fiel a Ele. Quem não se dobrou, quem não se curvou, quem não negociou princípios. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Toda renúncia que você faz em nome do Senhor será recompensada, irmão. Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida disso. Inclusive, a Bíblia é muito direta sobre esse assunto. Porque se você estudar a palavra, você vai perceber que a Bíblia fala mais da segunda vinda de Cristo do que sobre a primeira. Na primeira vinda de Cristo, quando Ele veio para morrer, há muitas profecias, mas há muito mais sobre a segunda vinda. Se você ler o Antigo Testamento, vai perceber que há mais profecias sobre a segunda vinda do que sobre a primeira. Se você ler o Novo Testamento, você vai perceber que todas as porções literárias do Novo Testamento falam sobre essa doutrina, com exceção de Filemão, que é um memorando de um capítulo, e a segunda e terceira carta do apóstolo João. Mas todo o restante do Novo Testamento fala sobre a doutrina do dia do Senhor, da segunda vinda de Cristo. Jesus fala muito mais da volta dele do que dos problemas que nós enfrentamos hoje. Então a grande pergunta é, o que é que nós precisamos entender sobre o dia do Senhor, sobre as promessas de Deus e também sobre o nosso comportamento diante das loucuras desse mundo que nós vivemos? Em primeiro lugar, precisamos ter uma mente íntegra para não perder a visão da promessa. Nos versos 1 e 2 é o que Pedro diz. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, procuro despertar-lhes a memória, para que com uma mente íntegra recordem as palavras proferidas no passado pelos santos profetas e o mandamento do nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos ensinaram a vocês. O que Pedro está combatendo aqui é o fato de que a pressão era tão grande que alguns cristãos estavam perdendo a ponto de perder a integridade dos seus pensamentos a respeito das promessas de Deus. Era tanta pressão, era tanta fala contrária, eram tantas verdades criadas pelas pessoas ao redor, que havia ali uma confusão. Então o que Pedro diz é o seguinte: olha aqui, vocês precisam de uma mente íntegra, uma mente completamente voltada para as verdades da palavra de Deus. Ele inclusive começa dizendo assim: olha, eu não vou falar nada de novo para vocês. Eu só vou aqui reforçar o que eu já falei na primeira carta, o que os profetas já falaram no Antigo Testamento, o que nós, apóstolos de Cristo, estamos falando desde o início da era da igreja. Eu só quero aqui reforçar o que você já sabe, reforçar que as promessas de Deus são reais, que Deus é real, que Deus cumpre o que promete, o que Ele diz que vai acontecer, mas a pergunta que Ele faz e a pergunta que eu faço é: nós continuamos acreditando de fato nas promessas de Deus? Nós continuamos com uma mente íntegra, focada, na certeza de que Ele voltará para encerrar esse tempo difícil? Ou será que é tanta luta que nós perdemos o foco? Ou será que é tanta pressão que a gente está mais preocupado com o que tem que resolver nessa semana do que com as promessas e principalmente com a volta de Cristo, que é algo tão relevante para a igreja? Ou será que tanta coisa está acontecendo que a gente não está conseguindo visualizar o que Deus prometeu? Queridos, a verdade é que as pessoas chegam nas igrejas e muitas não conseguem se conectar com a celebração, porque são tantas preocupações, são tantas incertezas, são tantas situações acontecendo que o foco fica nelas. Mas, querido, fica tranquilo, se você focar no Senhor, tudo que tiver que ser resolvido, você tem o cuidado dEle para te ajudar. Se você não perder o seu foco, se você não perder a visão da promessa, precisamos de uma mente íntegra, que nos faça recordar das promessas, da garantia que a palavra de Deus nos dá. Deixa eu te fazer uma pergunta: a tua mente é uma mente íntegra?
Pastor, como é que eu sei isso? Você pode fazer uma avaliação. Você chegou aqui pensando em quê? Nesse momento você está pensando em quê? Você está pensando na volta de Cristo, nas promessas de Deus, ou no monte de coisa que você tem que resolver essa semana? Ou no monte de coisa que não funcionou nessa semana que terminou ontem? Você tem que fazer uma escolha. Você tem uma mente voltada para crer na palavra, para se encher da palavra, para ser tomado pelas verdades da palavra? Ou será que você está com a sua mente cheia das preocupações dessa terra? É uma pergunta que eu faço a você. E quando Pedro fala sobre isso, o que ele está dizendo é que a única influência que deve determinar a nossa vida e conduzir a nossa mente é a palavra. O que ele está dizendo é que a Bíblia não é uma invenção humana, irmão. A Bíblia não é a história da carochinha. A segunda vinda de Jesus não é assim um negócio que foi criado para assustar as pessoas. Os profetas falaram sobre a segunda vinda. Nos evangelhos nós temos, os apóstolos falaram, os pais da igreja falaram, e tantas pessoas estão falando, porque o próprio Jesus afirmou: eu voltarei para buscar a minha igreja. Pastor, por que isso é tão importante para mim? Porque a maioria das pessoas não tem uma mente íntegra. A maioria das pessoas está vivendo a vida do jeito que acha que tem que viver. Vive casamento como acha que tem que viver, o que chamam de casamento. Agora tem casamento aberto. Já viu isso? Casamento aberto. Pastor, o que é isso? Boa pergunta. Tem de tudo agora. Tem de tudo. As pessoas vivem a vida sexual do jeito que querem. As pessoas criam os filhos do jeito que querem. Cuidam do corpo do jeito que querem. Fazem escolhas sem consultar a Deus a respeito da opinião dele. Muitas pessoas estão apenas reproduzindo o que os pais, avós viveram no seu caminho de fé, e nem mesmo questionam para tentar entender se estavam no caminho certo. Sabe por que Pedro está dizendo que nós temos que ter uma mente íntegra? Primeiro, porque ele garante, e a palavra inteira garante, Jesus vai voltar. E agora eu falei só para o pessoal que está fora da igreja. E agora eu vou falar para os crentes. Jesus vai voltar. Amém. Os crentes chegaram, gente. Aleluia. Olha os crentes aí. Aleluia. Jesus vai voltar. Quer você se preocupe com isso ou não, Ele vai voltar. Quer você acredite nisso ou não, Ele vai voltar, irmãos. É uma certeza absoluta. A Bíblia inteira aponta para isso. Uma segunda afirmação da palavra é que Ele não apenas voltará, mas Ele voltará pessoalmente de forma literal. Porque tem gente falando, não vai ser assim não. Vai ser, na verdade, é uma figura de linguagem. Não é figura de linguagem não, irmão, é literal. Uma das referências é Atos 1, de 9 a 11. Quando eles estão em Jerusalém, Jesus está ascendendo aos céus, subindo aos céus, e os discípulos ficam assim, impressionados, eu também ficaria. E aí os anjos falam assim, ô Galileus, vocês estão admirados por quê? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, voltará assim mesmo. Vocês vão vê-lo descer de volta, pessoalmente, literalmente, é uma promessa da palavra. Inclusive, a Bíblia também diz que a vinda dele será visível a todas as pessoas. Em Apocalipse 1,7 diz assim, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será, ela será visível a todas as pessoas. Todo mundo verá, quem acredita, quem não acredita, quem duvida, quem crê, quem acha que isso aí é conversa fiada, quem realmente acredita, todo mundo vai ver. Pastor, sou míope, vai ver também, irmão. Pastor, estou com catarata, você faz a operação, mas mesmo se não fizer, vê também. Fica tranquilo. Ele vai dar um jeito. Você vai ver. Todo olho verá, irmão. Todo olho verá. Até mesmo aqueles que o traspassaram, aqueles que o ignoraram, aqueles que o atacaram, aqueles que acharam que isso era conversa para assustar as pessoas e encher a igreja. Vai voltar e todo mundo verá. Sabe o que ele diz também? Que essa vinda será audível. Em 1 Coríntios 15, 52 diz assim, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados.
A segunda vinda de Cristo será audível ao soar da trombeta de Deus, cheio de glória e de poder. Aleluia! Aleluia! A Bíblia também diz que ela será repentina. Lá em Mateus 24, 27, Jesus que fala: pois da mesma maneira como o relâmpago parte do Oriente e brilha até no Ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem. Ela será repentina. Esse negócio de, olha, vou me preparar, né? Um dia eu tomo uma decisão, um dia eu avanço. Irmão, vai dar tempo não, irmão. Dá tempo agora, é hoje. Vai ser repentino. Você deixar para depois o que você não pode viver depois sem ter, é um perigo muito grande. Vai ser de uma hora para outra. Uma outra afirmação, será inesperada. Porque a Bíblia diz que, em 1 Tessalonicenses 5,2, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Ninguém vai estar esperando o dia. A igreja espera a volta, mas não sabe quando. Mas em penúltimo lugar aqui, a Bíblia garante que a segunda vinda dele será inescapável. Pode tentar fugir, mas não tem escapatória para ninguém. Todos receberão uma sentença. Inclusive em Mateus 25, 31 em diante, ele diz assim: todas as nações serão reunidas diante dele. Todas as... E ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. A Bíblia garante, vai ter uma sentença. Irmão, ou é bode ou é ovelha, não tem terceira via. Não tem assim, não, pastor, eu vou para um lugarzinho que eu vou ficar purgando, e assim, e aí depois eu vou ter uma... Não, irmão, ou é bode ou é ovelha. Você é o quê? Pergunta para o teu irmão, se é bode ou ovelha, irmão. É bom já saber, né? É bom já saber, né? Mas assim, todo mundo nessa igreja é ovelha, amém? As ovelhas de Jesus aí, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mas em último lugar, essa segunda vinda será vitoriosa e gloriosa. Irmão, você sabe como é que foi a primeira vinda, não sabe? Ele nasceu aonde? Lugar onde ficava o quê? Animal, né? Numa cidadezinha pequenininha, na pequena Belém. Ele foi criado aonde? Na pequena e desprezível Nazaré. Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Ele então vai entrar em Jerusalém na sua entrada triunfal. E ele entrou numa Ferrari, não foi? Ele entrou aonde? Num jumentinho. Porque ele veio para servir. Ele sofreu morte, foi humilhado, foi visto como a pior pessoa da terra, como um maldito preso no madeiro. Ele morreu, mas a Bíblia diz que ele ressuscitou. E a segunda vinda, ele não vem para servir num jumentinho, mas ele vem por entre as nuvens, assentado sobre um cavalo branco, cheio de glória e poder. Ele julgará as nações, colocará os bodes à esquerda, as ovelhas à direita, e os que estiverem à direita, ele dirá: vinde a mim, benditos de meu Pai, recebei o reino que vos é preparado desde a fundação do mundo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! A grande pergunta é: a tua mente é íntegra para entender que o que acontecer amanhã não muda isso? Que a pressão que você está sofrendo aí, por um pouco de tempo, você pode resistir porque tem algo muito maior para você? Esse texto também nos ensina que a melhor resposta para os escarnecedores é a veracidade da palavra de Deus. Eu não vou ler, mas dos versos 3 a 7 está tudo que eu vou falar aqui. Pedro diz que surgirão escarnecedores, gente que zomba do que nós estamos falando aqui, gente que zomba da doutrina. Irmão, zombaria da fé cristã não é apenas em Paris ou no Carnaval do Rio, no Carnaval de São Paulo, é o tempo inteiro. Você vive isso no teu dia a dia. Você sabe o que é ser perseguido, talvez não no nível que em alguns lugares as pessoas são, mas você sabe o que é isso. O escarnecedor é aquele que trata de forma leviana
o que deveria ser levado a sério. E está cheio de gente brincando, te chamando de quadrado, de conservador demais, de, assim, tradicional demais, de engessado demais, de religioso demais. Os escarnecedores estão por aí. O mundo zomba da palavra de Deus. Nós não podemos nos assustar com o que está acontecendo, embora é claro que nos assuste, mas não há uma novidade. Eu queria que você entendesse uma coisa: a Bíblia afirma que o mundo jaz no maligno, o mundo não tem Deus. O mundo não tem compromisso com Ele. Somente um homem espiritual discerne as coisas espirituais. E nós precisamos entender isso e responder a isso. E Pedro nos ensina que a melhor forma de responder aos escarnecedores é a veracidade da palavra de Deus. Os escarnecedores zombavam e diziam: vem cá, o que houve que ele não voltou ainda? Será que ele se perdeu no caminho? Já tem tanto tempo que ele disse que ia voltar, o primeiro século está se encerrando em nada desse Jesus de vocês voltar. Então Pedro chega para eles e responde. Eu vou responder de forma muito simples para vocês. O mesmo Deus que criou esse mundo inteiro é o que garantiu que Ele voltará. E se Ele foi poderoso para criar o mundo, Ele com certeza é poderoso para voltar, para inaugurar novos céus e nova terra e para me dar acesso à minha herança. Ele pode. Sabe aquele Deus que mandou um dilúvio depois de Ele ter avisado por tanto tempo as pessoas através de um homem chamado Noé, que foi chacota para muita gente? Esse mesmo Deus que destruiu o mundo com o dilúvio é o Deus que disse que voltará para me buscar. E se Ele foi poderoso para criar a terra e destruir a terra pelo poder dEle, Ele é poderoso para mudar a história quando Ele voltar para essa terra. Eu não tenho dúvida disso. Apesar deles dizerem que nada mudou desde a criação, apesar deles afirmarem que ou esse Deus é impotente ou Ele é um mentiroso, eu queria que você entendesse uma coisa: o nosso Deus não apenas é um Deus de promessas, mas Ele é um Deus que cumpre as suas promessas. Tudo aquilo que a Bíblia profetizou sobre o passado aconteceu. Tudo aquilo que a Bíblia disse que aconteceria no presente está acontecendo. E por isso eu não tenho dúvida alguma de que tudo aquilo que a Bíblia profetiza sobre o futuro vai acontecer, irmão. Vai acontecer. Nações se levantando contra nações, reino contra reino. Epidemias, fome, terror, um esfriamento da igreja, a apostasia de muitos, que abrirão mão da vontade, da presença de Deus, para ceder às paixões desse mundo. É uma realidade. Tem gente que até hoje, desde a pandemia, está em casa, não voltou ainda. E se você está em casa me ouvindo, nós estamos esperando você de volta. Está na hora de você voltar. O único lugar de pertencimento é no centro da vontade de Deus. Na tua casa você não sente isso, mas nós estamos te esperando aqui. Em nome de Jesus. Nós precisamos falar sobre isso. Mas o grande problema, queridos, é que a grande resistência que as pessoas fazem à fé cristã é porque a fé cristã tira o homem do trono e coloca o Senhor Jesus nele. E diz: a vida não está debaixo do teu controle, mas está no controle dele. As suas decisões têm que ser de acordo com a vontade dele. O teu casamento tem que ser como ele aprova. Casamento é homem e mulher, é heterossexual, não tem outra forma. Deus não aprova nenhuma outra forma. E muito menos é se juntar e morar junto, tem que oficializar, porque não é casamento. É o que a Bíblia diz. Tem que se guardar para o casamento, não pode negociar princípios. Nós precisamos entender isso. Há sim um juízo final. Porque tem gente que fala assim: eu não acredito nisso, mas você se baseia em quê? Para não acreditar. Nós nos baseamos na palavra. São muitos livros, pelo menos 66. Pelo menos isso, estudo, teologia, profundidade, não é uma conversa. Eu lembro que na pandemia eu fiz uma postagem em que eu coloquei assim: um globo terrestre em chamas. E eu escrevi assim: the end, o fim. Eu nem falei sobre o fim do mundo, foi só para chocar mesmo. Aí um conhecido meu lá dos Estados Unidos, norte-americano, me mandou uma mensagem: ô Bruno, para de assustar as pessoas, tem nada a ver com isso não, para de falar sobre isso. Aí eu falei assim: você está assustado, meu amigo? Então Deus está querendo falar uma coisa com você mesmo.
alguma coisa você tem que ajustar, porque eu nem postei sobre isso não. Mas só o que você viu ali já mostrou que você tem alguma coisa a ajustar na sua vida. As pessoas estão assim. Queridos, quando nos deparamos com a palavra de Deus, só temos duas atitudes: ou nos arrependemos e mudamos de vida, ou nós deturpamos a palavra de Deus para que não precisemos mudar. É assim, irmão, nós temos que definir. Nós não estamos aqui falando de histórias, nós estamos falando de fatos confirmados e comprovados. A Bíblia é uma verdade absoluta e é muito difícil pregar isso no mundo em que não existem verdades absolutas. Mas não importa que seja difícil, nós pregaremos até que Ele venha nos buscar. Pregaremos a verdade. A palavra não muda, ela é imutável. E queridos, tem gente que fala que a igreja acredita nisso, porque assim, é um monte de gente assim que não entende as coisas. Irmão, a igreja é cheia de gente inteligente. Nós temos aqui gente iletrada que é inteligente também, porque não é só a letra que dá inteligência, né? Vamos deixar claro isso aqui. Mas também temos aqui médicos, grandes empresários, advogados, executivos de grandes empresas, temos tudo. Essa história de que, é porque é massa de manobra, irmão, você pode ler a Bíblia, que eu estou pregando aqui, você pode ler, os meus sermões são Bíblia pura, não tem técnica aqui não, irmão, o que tem aqui é palavra, irmão, é palavra, e nós temos que entender isso, mas tem gente que fica se baseando num exemplo de um crente que vacilou, e ele pega esse um e transforma no todo, e por isso a igreja é um comércio, e por isso a igreja é só uma conversa para assustar as pessoas, e as pessoas estão assim. Querido, deixa eu falar uma coisa, nós somos bilhões de cristãos no mundo, tem fake news nesses bilhões aí, tem crente fake, e também tem fake no teu segmento profissional também tem gente que não é o que diz que é no condomínio que você mora também. Então você vai pegar um exemplo e vai tirar como um todo? Não, irmão. Tem muita gente santa, comprometida com Jesus, que ama a palavra e que faz a diferença nesse mundo. Muita gente. Perfeito não tem ninguém, mas quem está em aperfeiçoamento constante tem muita gente. Então, querido, você quer combater os escarnecedores? Combata com as veracidades da palavra de Deus. Eu também aprendo nesse texto que Deus não se move pela cronologia humana. Porque Pedro vai dizer que para o Senhor, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Sabe o que ele está dizendo? Que Deus não se apressa e também nunca se atrasa. Deus nunca se apressa e nunca se atrasa. Ele se move por um propósito. Ele poderia ter criado o mundo em segundos, decidiu criar em 6 dias. Ele poderia ter levado o povo de Israel até Canaã num piscar de olhos, mas preferiu fazê-lo em 40 anos. Ele poderia ter dito para Jesus iniciar o seu ministério com 18 anos, mas decidiu fazê-lo com 30 anos. Ele poderia ter curado Lázaro no dia em que ele soube que Lázaro estava doente, mas preferiu curá-lo, ou melhor, ressuscitá-lo depois de 4 dias. E algumas irmãs disseram para ele assim: se o Senhor tivesse chegado mais cedo, Lázaro não teria morrido. E a resposta de Jesus na versão de hoje foi assim: se eu tivesse chegado antes, eu não cumpriria o propósito que eu queria cumprir. E esse propósito não tinha a ver com cura, tinha a ver com ressurreição. Só que algumas pessoas às vezes estão tão preocupadas com a suposta demora de Deus, que estão desacreditando, que estão retrocedendo, que estão vacilando. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu não conheço ninguém que se arrependeu por esperar o cumprimento do que Deus prometeu. Porque a Bíblia nos garante que Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. E que aqueles que esperam no Senhor voarão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. É uma promessa do Senhor, irmãos. É uma promessa do Senhor. É uma promessa do Senhor. Então, querido, pare de focar no processo e comece a focar no propósito. E isso é tão importante para a gente. O que ele quer dizer com um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia, ele está dizendo assim: para mim não faz diferença se são 1000 anos ou um dia. O que eu quiser fazer, eu faço na hora que eu quiser. Do jeito que eu quiser. Se eu quiser, eu restauro o teu casamento hoje. Se quiser, eu te curo hoje de uma enfermidade. Ontem tinha um irmão aqui no Vida Vitoriosa: pastor, eu tenho um problema na coluna cervical e eu não consigo elevar minha cintura escapular dessa angulação aqui, não consigo.
não consigo, é uma dor que me incomoda demais, e é muito chato isso, mas eu queria te contar aqui, era meia-noite e pouco, o irmão contando isso, irmão. E ele chega e fala assim, pastor, aqui ó, estou levantando tudo e não estou sentindo dor nenhuma. É esse Deus que a gente serve, irmão. É esse Deus que nós servimos. É assim que acontece. É a veracidade da palavra. No verso 9 ele diz, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês e não quer que ninguém pereça, para que todos cheguem ao arrependimento. Sabe por que Jesus não voltou ainda? Por amor a muita gente que ainda não se arrependeu. É por amor a muita gente. Essa é a verdade. Eu também aprendo nesse texto que existe uma postura certa de preparo. Nos versos 10 a 13, Pedro começa a falar, em primeiro lugar, que a postura que Deus espera de nós é uma postura de vigilância. Ele diz que ele virá como um ladrão. Vitor, você sabe quando o ladrão vai na sua casa? Em nome de Jesus nunca, né? Mas você não protege sua casa? A gente prepara, a gente se protege. Tem gente que coloca câmera, tem gente que coloca cachorro. Irmão, tem gente que coloca de tudo. Óleo ungido, não sei o que coloca. Coloca de tudo. Você dá o seu jeito ali, você fala, o que depender de mim, minha casa vai estar protegida. E o restante, eu deixo com Deus. Irmão, nós fechamos, todo dia trancamos a porta de casa. Mas antes de dormir nós dizemos assim, Deus, manda Miguel e manda Gabriel aqui, ó. Bota teus anjos aqui, protege essa casa aqui. Ou manda quem o Senhor quiser aí, tá bom? Mas coloque aqui alguém para proteger essa casa. É isso que nós temos que fazer, uma postura certa de preparo. Nós não podemos achar que nós podemos viver de qualquer forma. Pastor, de que maneira ele está falando? Ele diz duas coisas, santidade e piedade. Irmãos, a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. E se sem santidade ninguém verá o Senhor, em santidade qualquer pessoa pode ver o Senhor. É verdade, é em santidade. Irmão, o que é santidade? Eu gosto da definição de Spurgeon. Ele diz que santidade é o lado visível da salvação. É o lado que nós podemos ver. Porque não tem como ser salvo e não buscar se parecer com Cristo. Não tem como. Esse discurso de que Jesus já morreu, pagou o preço, que está tudo certo, e eu vivo como eu quiser, e eu tomo as decisões que eu quiser, eu me relaciono com quem eu quiser, e no final vai estar tudo certo, irmão. Isso aí não tem nada a ver com salvação. Porque quando você é salvo por esse amor, por essa graça maravilhosa, o que você mais quer é responder devidamente a esse amor. E o maior presente que você pode dar a Deus, sabe o que é? É uma vida de santidade, irmão. É uma vida de santidade. Sejam santos como Ele é santo. Santos como Ele é santo. E isso é tão natural para a gente. Ele também fala sobre expectativa. Diga, expectativa. E querido, sempre que você lê sobre expectativa pela segunda vinda de Cristo, tem a ver com alguém que está na ponta dos pés, para que possa ver mais longe e ver antes de todo mundo o que ele tem expectativa por acontecer. É isso, essa é a expectativa. Deixa eu te fazer uma pergunta, você está na ponta dos pés esperando pelo quê? Esse ano. Pastor, estou com expectativa de casar. Pastor, estou com expectativa de fechar esse contrato para a minha empresa. Pastor, estou com expectativa de sair esse dinheiro que eu já ganhei na justiça e não sai nunca. Pastor, estou na expectativa de trocar de carro. Irmão, isso tudo é muito bom. Mas eu quero te dizer que, acontecendo ou não, há algo muito mais importante do que isso. É que Jesus volte e te leve junto com Ele para a eternidade, irmão. Muito mais importante que isso. Será que você tem tido essa expectativa? Eu lembro que eu trabalhei num clube da Europa por 1 ano. E lá nesse clube nós tínhamos um jogador muito virtuoso. E quando a bola chegava no pé dele, o estádio inteiro se levantava e ficava na ponta do pé. Ele vai fazer alguma coisa diferente. Se você quiser ver isso, só em segunda-feira no futebol que eu jogo ali. Ou assim, levanta assim, fica na ponta dos pés assim. É a mesma coisa, mesma coisa. Você tem que ouvir isso, é brincadeira, né? Misericórdia. Então, irmãos, expectativa. Tem alguém aqui com expectativa pelo dia do Senhor? Eu ouvi alguns aqui, eu quero perguntar de novo. Tem alguém aqui com expectativa por ver a Jesus voltar? Olha aí, ó. Ora a expectativa. Pastor, só não levantei e fiquei na ponta do pé para não querer aparecer, pastor. Porque eu estou assim hoje.
novos céus e nova terra. E o que Pedro diz, depois você lê, está aqui nos versos 10 a 14, ele diz que o céu, a terra, todos esses elementos vão derreter. Pastor, isso é figura de linguagem? Não, isso é literal. Ele está dizendo que tudo isso que a gente luta para conquistar aqui vai derreter na nossa frente, irmão. Deixa eu te falar uma coisa, você vai ficar com expectativa maior por algo que vai derreter um dia na sua frente? Ou por algo que é imutável, interminável, eterno, maravilhoso, glorioso, poderoso? É isso, irmão, que nós temos que viver. Às vezes as pessoas perguntam assim, pastor, eu vejo você sempre empolgado, sempre para cima, você não tem problema não? Irmão, você quer saber dos meus problemas? Depois vamos jantar. Tu vai nem querer começar a semana, irmão. Fala assim, meu Deus, vou orar pelo pastor aqui. Meu Deus do céu. Mas, irmão, eu vou dar alegria para o diabo de passar dias tristes, chorando, lamentando, se eu tenho um Deus que cuida de mim no dia mal, no dia bom, e que garante que um dia todo o sofrimento vai cessar. Eu não vou dar alegria para o diabo não, irmão. Eu vou alegrar o coração do meu Deus, irmão. É isso, expectativa. Expectativa. Estou doido para essa obra terminar, irmão. Mas se Jesus quiser voltar antes dela terminar, está tudo certo. Minha expectativa é muito maior pela volta dele. Eu quero me encontrar com ele. A gente constrói lá em cima. Já é rua de ouro, né? Só o piso vai ser de ouro, irmão. Olha aí, atitude Nova Jerusalém. Olha que coisa poderosa. Olha que coisa linda. É isso que vai acontecer. Mas tem um detalhe nesse texto, irmão, que para mim é o mais importante. No verso 3, no verso 14, ele diz assim: enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para que Deus os encontre imaculados, inculpáveis e em paz com Ele. Deixa eu te fazer uma pergunta, você está em paz com Deus? Pastor, nunca briguei com Deus não, pastor. Não, pastor, nunca fiz isso não. Deixa eu te falar uma coisa. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos 5, ele vai dizer: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Quem ainda não entregou, não confessou Jesus como Senhor da sua vida, ainda não foi liberto da escravidão do pecado. E quando nós estamos vivendo em pecado, nós estamos guerreando com Deus. Nós estamos em guerra com Deus. Nós estamos brigando com Deus, mesmo que não seja esse o nosso desejo. Isso está acontecendo, mas ele diz que quando nós cremos em Jesus, nós somos justificados, então nós temos paz com Deus. E quem tem paz com Deus, tem direito à paz de Deus. Quem aqui quer a paz de Deus, que excede todo entendimento? E para isso você precisa ter paz com Ele. E você pode ter essa paz hoje. Você pode fazer as pazes com Ele hoje. Todos vocês podem, todos nós podemos estar em paz com Deus. Tem até uma música que diz: nós temos paz com Deus. Eu não sei como é a música não, só sei essa parte. Nós temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus. Então, querido, eu queria que você fechasse seus olhos agora. E que você agora, nesse momento, você orasse comigo.